Amém? Marcos 5, verso 1. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Essa lição nós estudamos parte dela nessa semana que passou nas células. E eu conversei com os irmãos nos dois cultos, tanto o da 8 da manhã quanto o das 10h30. E eu falei com eles sobre nós pensarmos no texto debaixo de uma ótica que não aquela ótica evangelística, por mais que ela ofereça a nós uma oportunidade de olharmos do ponto de vista evangelista.
alguém passando por uma dificuldade tremenda, e Jesus chegou e Jesus mudou a história daquela pessoa. E se você estiver passando por uma dificuldade extrema, se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, esse Jesus que mudou a história desse homem, ele pode também mudar a sua história. Nós podemos olhar por essa ótica, e devemos também olhar por essa ótica, mas na minha opinião, e isso eu conversando com Deus, Deus me direcionou a olhar o texto debaixo de uma outra perspectiva. Porque quando Jesus está indo embora daquele lugar, o rapaz ele quer acompanhar Jesus. Mas Jesus fala para ele assim, ó, vai lá com a sua família. Conta lá para a sua família o que foi feito. Conta para as pessoas à sua volta o que aconteceu na sua vida, como você era e como você está hoje. Então Jesus incentiva aquele rapaz a voltar para a casa dele. E isso dá a nós a oportunidade de pensarmos o quê? Ele era alguém que tinha uma família. Ele era alguém que tinha uma casa. Ele era alguém cercado por pessoas. Esse homem, que nós não sabemos o nome dele, apenas o conhecemos como o endemoniado de Gadara, esse homem ele tinha uma vida que era uma vida como a de qualquer outra pessoa. Mas em algum momento da história dele, a vida dele foi alterada. E ela foi alterada de que forma? Da pior forma possível. Porque ele passou a entrar numa espiral de dificuldade, que ele foi descendo e descendo e descendo, a ponto de chegar no fundo do poço. Esse homem ele chegou numa situação totalmente difícil e complicada para que ele pudesse sair. Por quê? Do seio da família, do carinho e do abraço da família, ele vai parar numa situação onde ele passa a viver no cemitério. Ele não apenas passa a viver no cemitério, ele passa a viver no cemitério e não havia correntes que pudessem segurar aquele rapaz. Aquele rapaz ficou extremamente descontrolado, a ponto de arrebentar tudo que era corrente que colocava nele, tudo que era amarra que colocava nele. Mas ele não apenas está agora vivendo isolado num cemitério, ele não apenas está vivendo de maneira descontrolada num cemitério, mas ele ainda está fazendo mal para si próprio, se cortando com pedras. A Bíblia diz que ele se cortava, que ele se machucava. Quer dizer, o estágio que esse rapaz chega é um estágio deplorável. O texto, ele pode ser usado como um enredo para um filme de terror. É uma história macabra, cabulosa. É uma história nebulosa, cheia de dificuldades. E nós vamos olhando e nós vamos vendo uma história assim, ó, extremamente pesada para se pensar. Inclusive no quebra-gelo das células, eu não sei como foi na sua célula, mas na nossa célula nós conversamos e nós pensamos sobre situações, experiências que pessoas tiveram dentro do cemitério, experiência que pessoas tiveram ali com algum tipo de situação fúnebre. Pensamos até a respeito de uma situação onde alguém pisou numa cova, afundou o pé numa cova. Não vou falar quem é, irmão, mas aconteceu, é fato, é alguém que está com a gente no dia a dia. Pisou na cova, afundou o pé, pôs o pé lá no caixão, a pessoa estava morta, deu um grito, tira o pé daí. É verdade. Você pensa que não é verdade, mas é verdade. Que ela falou, tira o pé daí, não, isso aí eu inventei. Só para dar um realismo, né? Realista, como está falando hoje em dia as crianças, né? Mas ouvimos tantas histórias. Então, esse rapaz, ele está vivendo ali agora. Ele sai da casa, ele sai da família, ele sai da segurança, ele sai do conforto, ele sai da vida pacata que talvez ele tivesse, e ele vai para uma situação desesperadora.
É disso que eu quero conversar com você agora, porque no final eu quero conversar com você e buscar com você o milagre sobre a nossa vida. Mas a primeira parte da nossa reflexão, ela é uma reflexão de cunho pastoral. É uma reflexão que tem a intenção de chamar a atenção da igreja para os cuidados que nós devemos ter no dia a dia. Porque nada acontece da noite para o dia. Sabe aquela situação? Olha, fulano estava casado com Beltrana. Até ontem, eu vi os dois ontem juntos. Eles estavam juntos, estava tudo bem. E hoje estão separados. Não estava casado, junto e estando bem. Pode ter certeza que não. Essa dificuldade, ela vinha sendo arrolada já há algum tempo. Arrastada já há algum tempo. Já há algum tempo o respeito ele estava entrando em declínio, em queda. Já há algum tempo a amizade, o companheirismo estava entrando em declínio. Já há algum tempo as dificuldades do casamento, elas estavam sendo aumentadas, ampliadas, amplificadas, até que chega a separação. É importante a gente entender que dificilmente as coisas elas acontecem assim, uma ou outra situação que não a regra, pode até acontecer. Mas a regra é, um processo geralmente ele vai sendo desenvolvido com o passar dos dias, da semana, dos meses e assim por diante. Nós falamos disso há poucos dias, falamos do processo da importância da construção de uma vida estabelecida em Cristo Jesus. Então, o que pode ter acontecido com esse rapaz? O que pode ter levado esse rapaz a dar essa brecha, essa legalidade do jeito que ele deu? Porque os espíritos maus, eles precisam de uma legalidade. Eles precisam de uma brecha. Até conversava ontem com o Adriano, o Gabriel, o Miguel, o Samuel, Querubim, Serafim. Nós conversávamos ontem e nós falávamos no estudo bíblico que nós estávamos fazendo junto. O Gabriel até perguntou, dentro daquilo que eu propus pensar, daquele crente que ele aceita Jesus, mas ele aceita Jesus e ele segue vivendo do jeito dele. Ele aceita Jesus e ele não deixa Jesus ocupar o trono da vida dele. Ele se mantém no trono. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, dentro da vida da pessoa, mas não no controle, porque a pessoa não abriu mão do controle. Essa pessoa, o Gabriel perguntou, mas essa pessoa, está ali, eu estava procurando, achei que vocês estavam lá fora, está ali, estão ali. O Gabriel perguntou, mas pastor, essa pessoa não pode vir até mesmo acabar se desviando? Ela pode, a tendência é ela se desviar, a tendência de uma pessoa que não dá a Jesus o controle da vida dela é se desviar. O salmista, no Salmo 73, ele fala, olha, por ficar olhando a postura, a conduta, a vida do ímpio, eu quase me desviei. Quando a pessoa, ela deixa de viver aquilo que ela está sendo instruída pela palavra de Deus a viver, e ela escolhe viver do jeito dela, ela vai começar a ver situações que não são aquilo que ela está buscando. É o caso de alguém que vai para dentro do templo. Então a pessoa, ela tem uma religião. Domingo ela não falta. O pastor pede ajuda para contribuir com a escolinha de futebol, ela até ajuda com a escolinha de futebol. A Rose pede ajuda para contribuir com o serviço social, a pessoa até ajuda com o serviço social. Qualquer outra atividade desenvolvida necessita de ajuda, a pessoa até está pronta a ajudar. Mas quando o assunto é ter a vida dirigida por Cristo, a pessoa não permite que Cristo dirija a vida dela. Essa pessoa, ela vai começar a ver que a história dela não está desenvolvendo como ela gostaria que desenvolvesse. Logo, ela acaba ficando com aquele sentimento, poxa vida, eu vou para a igreja, estou ali na igreja, mas parece que minha vida nem melhora, parece que minha vida piora. Até o Adriano comentou disso daí, falou, às vezes o sentimento que acaba batendo é que a vida, em vez de melhorar, ela pode piorar. Sim, é isso daí, exatamente desse jeito. Por isso a minha proposta de reflexão para todos nós aqui.
De olhar e pensarmos assim, embora na Bíblia nós não temos argumentos escritos, registrados, para eu afirmar. Então eu não posso afirmar. Se eu afirmar, eu vou estar fazendo algo que nem é correto. Mas nós podemos imaginar, baseado naquilo que o próprio Jesus falou. Vai para a sua família, para a sua casa, conversa, conta. Ele tinha uma vida como eu e você temos, uma vida normal juntamente com a família, mas em algum momento ele se atrapalhou. E aí nós podemos e devemos ir pensando, o que pode levar uma pessoa a se atrapalhar na caminhada de fé dela? E hoje eu vi um vídeo que o pastor Jonathan me mandou, e o vídeo era do Hernandes Dias Lopes, e ele falava assim, você vai fazer um omelete. Então, você vai fazer um omelete com 10 ovos, hein? O cara é rico, hein? Omelete com 10 ovos, tem que estar rico hoje em dia. 10 ovos, você pega o primeiro ovo, você quebra, pega o segundo ovo, você quebra, 9º ovo, você quebra, aquele monte de zoião, tudo olhando para você dentro da frigideira. Aí você vai quebrar o 10º ovo. No 10º ovo, ele está zebrado. Como que fala? Choco. O 10º tá choco, miserável. Perdeu os outros 9. Porque você não vai continuar fazendo omelete com aquele ovo choco junto dos 9. Vai? Sim ou não? Você perdeu. Você perdeu. Então, a nossa vida, ela é assim que tem que ser desenvolvida dia após dia. Procurarmos sempre mantermos um padrão. Aquele 10º ovo quebrou o padrão. Aquele 10º ovo simplesmente estragou aquilo que era para ser algo tremendo, algo formidável. Trazendo a aplicação para nós. O Estevão, o Hernandes, não é Estevão, o Hernandes Dias Lopes, ele fez a aplicação dentro do contexto da conversa que ele estava propondo, e eu estou pensando com você aqui dentro de um outro viés, dentro de um outro caminho. Eu posso estar vivendo a minha vida aí no dia a dia tal, e eu estar levando a vida tranquilo. De repente eu abri uma brecha. Essa brecha, ela pode vir a ser um ovo choco no meu omelete. Pergunta para quem está pertinho de você, já sentiu o cheiro do ovo choco? Sim ou não? Quem sentiu aí? Tem uma parte que não. Vou pôr o ovo para chocar, não que eu vou chocar o ovo. Vou deixar o ovo chocando, vou trazer domingo que vem, vou quebrar o ovo na entrada e quem não sentiu o cheiro vai sentir o cheiro. Já pôs a mão na batata podre? É 3 meses a mão cheirando. É incrível, não sai o cheiro. Você sabe o que é esse cheiro? Do ovo choco? Da batata podre? É o cheiro do pecado. É o cheiro da coisa errada. É o cheiro daquilo que não é legal. É o cheiro daquilo que não é bom. É o cheiro daquilo que vai estragar um padrão. É isso. É isso. Então, aqui, esse rapaz, vamos pensar para depois ir para o finalmente da conversa. O que aconteceu, pastor? Em algum momento, algum ovo choco caiu no omelete dele. Como que esses ovos chocos podem cair na vida de alguém, pastor? Eu falo aqui, tem gente que não gosta. Eu não posso pregar para aquilo que a pessoa gosta ou deixa de gostar. Eu preciso propor, pensar. A bebida pode ser um ovo choco na vida da pessoa. Tem gente que com a bebida pode estragar toda uma vida que deve ser abençoada. O cigarro pode ser um ovo choco na vida da pessoa. A droga, independente de qual droga seja, pode ser um ovo choco na vida da pessoa. A prostituição, o consumir prostituição, pode ser um ovo choco na vida da pessoa. A mentira pode ser um ovo choco na vida da pessoa. A dissimulação, ou ser duas caras, pode ser um ovo choco na vida da pessoa. A pessoa vai permitindo que esses ovos chocos, ou chocos, sei lá,
Ela vai permitindo que esses ovos, eles vão contaminando aquilo que era para ser bom na vida dela. Quer dizer, aquilo que era para a pessoa ter uma vida boa, tranquila, legal, agradável, começa a ficar contaminado. E vai contaminando, e aos poucos a história dessa pessoa vai sendo mudada. Antes ela era frequente na igreja, ela vinha para o templo. Não é frequente na igreja no sentido de anotar a presença. Era uma pessoa que se envolvia, que participava. De repente essa pessoa ela já não quer mais ser frequente. Ela já vê até mesmo o congregar como uma opção para a semana. Se eu não tiver algo mais importante, eu vou congregar. Caso eu tenha alguma coisa mais importante, não tem problema. Porque no outro domingo vai ter culto mesmo. Eu vou para o culto no outro domingo. Quando a pessoa começa a abrir essas brechas, é aquela pessoa que em um outro momento, ela orava, ela lia a Bíblia, de repente ela deixa de orar. Ela já não acha mais tão importante orar. Ela lia a Bíblia, de repente ela já não acha mais tão importante fazer a leitura da palavra. É aquela pessoa que se envolvia, que participava, que estava junto, que estava desenvolvendo. De repente essa pessoa, por algum motivo, ou não, ela deixa de se envolver, ela deixa de participar. É aquela pessoa que fazia restrições do que podia ou não dentro da própria casa. De repente essa pessoa já não faz mais nenhum tipo de restrição, ela passa a entender que é normal, faz parte, não tem problema. Eu até brinquei com os irmãos, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Tem crente que tem bar dentro de casa. É porque é bonito. Mas meu Deus do céu, não cabe um crente ter um bar dentro da casa. Não cabe. Não cabe o crente ter o ouvido do uísque, mas é da safra tal. Mas Jesus, ouvido do vinho, não cabe. São portas, são brechas. Até comentei, uma época, eu cheguei a fazer, quando ainda estava lá no Santa Rosa, nós fizemos não foi uma campanha, foi uma proposta de limpeza nas casas mesmo, para o pessoal trazer aquilo que não era legal, que eles tinham dentro de casa, aquilo que dizia respeito à antiga vida que eles viviam. Veio terço, veio santa, veio imagem. Crente, irmão, estou falando de crente. Nós não fomos para a esquina do bairro fazer isso. Nós fizemos com os crentes. Teve crente que trouxe terço, teve crente que trouxe imagem, teve crente que trouxe, pastor, estou deixando a foto da mãezinha aí. Você entendeu a mãezinha, né? Mas meu Deus do céu, que mãezinha? O crente não tem mãezinha, o crente tem mãezona, a nossa mãe. Uns ainda têm a felicidade de ter a mãe por perto, outros a mãe já está na glória. Mas o crente tem mãezona, não tem mãezinha. E veio de tudo, você não faz ideia do que veio. Veio coisa. É que a turma não embrulhava, deixava. Então não é que você ficava procurando, enchia um latão de coisa, um latão. Tinha um latão, um tambor, literalmente um tambor, cheio de coisa. Tinha foto, aí tinha a irmã que ela não tem nem o cuidado de embrulhar a foto, largou a irmã lá com a foto virada, o noroeste, o vento noroeste exposto. Mas meu Deus, umas coisas que você fala, não é possível. Nós queimamos muita coisa que para muitos é normal, que para muitos não tem problema nenhum, que para muitos é assim mesmo. Irmã, é sério. A conversa ela é séria. Às vezes eu faço uma gracinha, uma piada, que às vezes até piada é sem graça, mas o assunto é sério. É sério. Aquele rapaz, ele ficou endemoniado daquele jeito, não foi da noite para o dia. Ele foi dando legalidade, ele foi dando brecha, ele foi permitindo que algo fosse crescendo na vida dele. A Bíblia ensina para nós, um abismo chama outro abismo. Um probleminha vai chamando
outro probleminha. Mas dois probleminhas juntos deixam de ser probleminha, passam a ser um problema. Logo junta mais outro probleminha, com mais outro probleminha, com mais outro probleminha, com mais aquele problema, deixou de ser probleminha, deixou de ser problema, passou a ser um problemão. Você está entendendo, sim ou não? Pensa nisso, irmão. Pensa, é para pensar. Nós estamos com a Bíblia aberta, pensando na história de um homem que vivia isolado. Primeiro, aí nós podemos pensar dessa forma. Ele vivia isolado. Aonde, pastor? No cemitério. Influência maligna. A pessoa pode estar endemoniada ou não. Via de regra, não. Via de regra, ela está influenciada. A influência maligna faz com que a pessoa se isole. A influência maligna faz com que a pessoa se distancie de tudo e de todos. Isso é uma das formas do inimigo influenciar a vida da pessoa. A pessoa não querer estar junto, a pessoa não querer estar perto, a pessoa não querer ver ninguém, a pessoa nada. Isso aí é uma das formas do maligno influenciar. Você lembra que teve uma época que o mundo foi isolado, sim ou não? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Hoje nós sabemos que muito do que aconteceu, muita da pressão que foi oferecida naquela época, foi pura pressão financeira, monetária das empresas de medicação, de medicamento, foi pura pressão política, hoje nós sabemos. Na época, alguns já sabiam e quem sabia, falava, era considerado por louco. Hoje nós sabemos que nós fomos manipulados, mas manipulados de um jeito que tem gente doente até hoje. Por quê? Porque foi isolada, porque foi obrigada a ficar isolada. Você viu na TV, celular, seja lá o caminho que você usou para ver, pessoas sendo enterradas, o familiar não podendo ver ou participar do enterro. Você viu o quanto a população desse planeta foi massacrada. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O sistema, ele é um sistema que tem a intenção de levar as pessoas cada vez mais para o isolamento. Quarta-feira, eu acho, não tenho certeza, estava conversando com os irmãos. Você tem dentro da mesma casa 4 pessoas. Todas as 4 pessoas têm celular. Cada pessoa está num quarto da casa, num ambiente da casa, cada pessoa com um celular. 4 pessoas dentro da mesma casa, todos isolados, todos ali solitários, ninguém se relacionando. É assim hoje em dia, sim ou não? Eu lembro, eu era criança, gostava de ir, meu pai tinha uma perua Kombi, também fez 12 fios, tinha que arrumar uma perua Kombi. Nós íamos no sítio da minha tia, que a minha tia, que não era dela, né? Depois a gente foi aprender que não era dela. Ela morava no sítio, minha tia e o meu tio cuidavam de uma parte ali na usina Santa Helena, ali indo para Saltinho, que é a Santa Helena, né? A gente ia ali. A minha tia morava ali, era gostoso. Ali que eu aprendi a fazer um café fraco e doce. Era o café da tia Dim. E nós íamos, eu lembro, os homens saíam buscar as coisas aradas para fazer, a mulherada ficava ali, tudo fazendo fofoca na cozinha, aquele monte de mulher, tudo batendo papo, conversando. Era final do dia, daí ia comer bolo, às vezes comia pão, tomava garapa, que os homens iam buscar a cana, daí moía a cana na moenda. Era uma coisa tremenda, era uma coisa legal. Hoje em dia você vê isso? Hoje em dia você não vê. Nós estamos cada vez mais sendo impulsionados para vivermos isolados, para vivermos cada um na sua. Esse rapaz isolado, onde? Num cemitério. Esse rapaz descontrolado, amarrava com corrente, amarrava com corda, amarrava ele do jeito que dava para amarrar, ele quebrava, ele arrebentava, ele não ficava preso. Um descontrole total. Quantas e quantas pessoas hoje vivem descontroladas? A pessoa não tem o controle da casa, a pessoa não tem o controle da família, a pessoa não tem o controle do filho, da filha, a pessoa não tem o controle das finanças, a pessoa não tem o controle da própria empresa, a pessoa não tem o controle da boca, a pessoa não tem o controle dos olhos. Aquele rapaz, ele não tinha o controle.
Ele era descontrolado. Aquele rapaz, ele se machucava. Quantas e quantas pessoas ainda hoje se machucam? Ele com pedra. Pessoas hoje vão se machucando, igual eu falei agora há pouco, com bebida, com droga, se machucando na alma, passando por vários relacionamentos e assim levando a vida cada vez indo de mal a pior. Enfim, era uma situação trágica, triste, uma situação desolada, mas em algum momento na vida dele não era daquele jeito. Então, devemos pensar nisso. Você está aqui, irmão. Você está aqui. Você está aqui perfumado, bem vestido. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta estão lá na sala de aula com as crianças, né? Junto com os demais, fazendo a atividade deles que foi proposta para esse dia. Eles estão ali sendo cuidados. Então, nós temos que tomar o cuidado. Nós temos que tomar o cuidado de não darmos brecha, de não darmos legalidade, a ponto de permitirmos que espírito mau controle a nossa vida, nos conduza ao isolamento extremo, nos faça nos machucarmos sem que nós acabemos tendo algum tipo de reação. É um cuidado, é uma palavra pastoral. Eu conversei com você no início. É uma palavra pastoral. Eu vou finalizar com uma palavra evangelista, mas a maior parte da reflexão ela é pastoral. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Más conversações corrompem bons costumes. Nós devemos de fazer essa dinâmica de manter a nossa vida espiritual em saúde. Somos nós que fazemos. Somos nós que escolhemos. Você vai escolher. Você escolhe se vem para o templo ou não. Hoje você escolheu vir para o templo. Que quarta-feira você escolha vir para o templo. Que sexta-feira você escolha vir para o templo. Que domingo você escolha vir para o templo. Cada um, dentro da sua possibilidade de agenda, escolha vir para o templo, escolha fazer a coisa certa, escolha ler a Bíblia, escolha orar, escolha se aproximar, escolha buscar a ajuda quando necessário. Porque nós podemos estar bem e de repente aquele bem que nós estávamos, ele via a ser substituído por não estar mais tão bem assim. Você deve de conhecer algum crente desviado por aí. O crente desviado é só Jesus. Só Jesus. Não tem outro. Só Jesus para tocar na vida da pessoa, para a pessoa deixar a vida que ela está vivendo para voltar para a casa do Pai. Que Deus nos ajude. A Bíblia diz, verso de número 2 de Marcos 5, Marcos 5, 2, que Jesus desembarcou. Aquele Jesus que desembarcou lá, naquele dia, naquele lugar, é o mesmo Jesus que está desembarcando aqui nessa noite. É o Jesus que está aqui. Aquele Jesus que mudou a história daquele rapaz lá, é o Jesus que está aqui mudando a história de pessoas. Aquele mesmo Jesus que devolveu àquele homem a vida, a possibilidade de viver com alegria, a possibilidade de viver uma vida boa e saudável, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Pastor, eu vim para cá hoje, olha, a minha vida, ela não está do jeito que o senhor falou aí também, né? Mas a minha vida, ela não está fácil. Eu não tenho conseguido viver em sociedade, eu não tenho conseguido manter o controle da minha vida, eu tenho vivido me machucando, dia após dia eu promovo machucaduras na minha vida. O Jesus que libertou aquele rapaz é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Os músicos, por favor, venham nos ajudar. Eu sei que você traz no seu coração sonhos, eu sei que você traz no seu coração desejos, eu sei que você traz no seu coração vontades, e eu sei que você carrega no seu coração a vontade maior, que é de viver uma vida tranquila em Cristo Jesus. Então,
você está na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa. Se tiver qualquer coisa para ajustar, se tiver alguma brecha sendo aberta, se tiver alguma oportunidadezinha que você identificou aí, que o inimigo possa estar encontrando na sua vida, essa é a hora de você dizer: Deus, toca na minha vida, me ajuda a reparar toda e qualquer brecha. O mesmo Jesus que mudou a história daquele rapaz é o Jesus que vai mudar histórias aqui nessa noite. Trouxe seu material de oração? Nós estamos numa campanha, Semana de Fé e de Poder, e nós vamos concluir essa semana. Nós retornamos com ela no dia 27, domingo 27, com batismo inclusive, 27, 28, 29, 30 e 31. Tem alguém que não tem esse material aqui? Levante a mão. Pastor, eu não tenho, gostaria de receber. Bruna, você ajuda, pessoal? Ó, tá aqui o material, a Bruna vai até você aí. Levante a mão assim, só para que a Bruna possa te ver. Isso. Tá ali com a Bruna, João. Ela desenrola. Obrigado. É importante você escrever. Escreva o pedido. Depois, no dia 31, quando nós vamos finalizar, vamos recolher todos os pedidos e nós vamos lançar o pedido no fogo e vamos orar a Deus para que Deus manifeste o poder dele na sua vida, sacramentando a sua vitória. Tá bom? Vamos falar com Deus nesse momento? Podemos conversar com Deus, sim ou não? Vamos conversar com Deus começando através de uma canção? Vamos embora? Não tem outro nome, é o nome de Jesus. Não tem outra pessoa, é a pessoa de Jesus. Toda mente e coração, sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, dos vícios dessa geração. Conversa com o Senhor nessa noite. Claro que há esperança e liberdade, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, vencerá. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, Dissipa as trevas, incendiar. Pega seu material. Você trouxe sua folha? Se você trouxe, pega a sua folha nesse momento. Se você não trouxe a sua folha, leve seu pensamento a Deus nesse momento. Esse é o momento em que Deus vai olhar para você de uma maneira assim, ó, individual. Assim como havia tantas pessoas naquele lugar, e Jesus vai e vai diretamente na vida daquele rapaz. Interessante que a Bíblia conta que Jesus desembarca ali, liberta aquele rapaz e depois segue. Depois ele entra no barco e vai embora.
A impressão que nós temos é que Jesus foi ali somente para libertar aquele rapaz. E através daquele rapaz, o testemunho dele mudou a história daquela região. Talvez Jesus veio aqui nessa noite só por causa de uma pessoa. E essa pessoa é você. Então aproveite o seu tempo agora e converse com Deus em oração. Coloca tudo diante dele. Esquece de todos que estão do seu lado. Esqueça, conversa com Jesus nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque Deus, nós entendemos que não temos outro além de Ti. Nós entendemos, Deus, que o Senhor é aquele que pode, é aquele que faz, é aquele que age, é aquele que muda, é aquele que trabalha, é aquele que transforma, é aquele que opera o impossível, o sobrenatural. Graças ao Senhor, nós não temos ninguém aqui nessa noite igual aquele rapaz, todo endemoniado, todo nu, sem roupa, descontrolado, que se machucava. Graças a Deus, literalmente nós não temos ninguém daquela forma, mas talvez nós tenhamos alguém que está vivendo situações, ó Deus, que exigem algum tipo de cuidado. Talvez nós tenhamos pessoas, Deus, que estão buscando alguma resposta em alguma situação. E eu quero agora, pelo poder que há no nome de Jesus, declarar a bênção, declarar o sinal, declarar o prodígio, declarar a maravilha. Meu Deus, entra nessa casa, entra nessa família, entra nesse casamento, entra nessa empresa, entra, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, vai manifestando o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia, vai manifestando, meu Deus, o teu poder, em nome de Jesus. Aquele rapaz foi liberto, aquele rapaz foi transformado, aquele rapaz foi abençoado. A história dele mudou a ponto dele ir até a família dele, conversar com a família, conversar com os vizinhos, conversar com os amigos e as pessoas. A Bíblia diz: todos foram impactados por aquele testemunho, todos foram impactados por aquela situação. Assim eu quero declarar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, pessoas à volta deles serão impactadas, tocadas, transformadas. Pessoas chegarão até o Senhor por causa do testemunho do meu irmão, por causa do testemunho da minha irmã. Pessoas chegarão até o Senhor, ó Deus, por causa do que o Senhor está fazendo nessa igreja, em nome de Jesus. Que o mal, o que não é do Senhor, o que não provém de Ti, aquilo que o inimigo, aquilo que o maligno tem tentado, não vai prevalecer sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Está a bênção do Senhor. Nós vamos declarar, por onde quer que nós passemos, nós vamos declarar o poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu recebo o meu milagre. Muito obrigado por mais essa noite na Tua presença. Bata a palma para Jesus. Vamos declarar. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, pelo santo nome de Jesus. Cadeias de simpatia.
Bata palma para aquele que muda histórias, Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.